Nossa aula vai ser sobre starter ou propagação de levedura. Olá, eu sou Edson Perrone do canal Hop Zone. Hoje nós vamos falar sobre starter ou propagação de levedura. Quem já trabalha com cerveja já faz algum tempo, já escutou, já fez o starter. Para quem está começando, pode ser uma novidade, né? Que é o objetivo do nosso canal, trabalhar, apresentar para quem está iniciando esse processo nesse mundo cervejeiro, né? O processo de fabricação de cerveja. Bom, então o starter ou propagação de levedura é um processo que nós utilizamos para aumentar o número de células de levedura. Bom, por quê? Por que a gente é indicado fazer o starter? Bom, o starter, ele tem como viabilidade, o objetivo dele, na realidade, é que a gente tenha uma população de leveduras suficiente e saudáveis para realizar todo o processo de fermentação. Então, o starter seria uma fermentação rápida para que a gente dê alimento à levedura inicial, aquela levedura que vai iniciar o processo, para que ela possa se multiplicar e quando chegar no mosto da nossa cerveja, a população agora, com uma grande vitalidade e uma grande viabilidade em relação ao número de células, possam exercer o seu papel de uma forma eficiente. Bem, algumas pessoas me perguntam, eu preciso fazer starter? Não é necessário. No início, quando eu comecei a fazer cerveja, eu não fazia starter. Eu simplesmente pegava o pacotinho de levedura, por exemplo, igual esse aqui, S04, da Fermentes, li aqui atrás. Aqui tem 11,5 gramas para 20 a 30 litros. Segui isso aí porque está sendo falado aqui. Então eu fazia, eu só hidratava antes da fermentação, porque me indicaram a fazer assim, eu fiz sempre tudo bem. Só que depois, eu passando a fazer starter, eu observei que a minha fermentação ficava muito melhor. Ela ficava mais rápida, mais eficiente e eu não tinha mais alguns probleminhas que foram aparecendo na minha cerveja. Então o starter para mim foi um resultado eficiente. Então agora, é necessário? Não. Agora, devo fazer? Sim. Porque fazendo starter é melhor do que não fazer, pelos resultados que eu já obtive. Bem, por que o starter é indicado então? Bom, quando a gente coloca uma população de leveduras sobre um alimento, que é o mosto, o primeiro processo dela é adequar a população para aquela quantidade de alimento. Então a gente tem aqui dois processos que vão ser feitos durante a fermentação. Vou dividir no meio aqui, não quer dizer que é exatamente igual aqui, é só para ilustrar. Nós temos o processo reprodutivo da levedura, que é bem no início, e depois temos o processo fermentativo. Bom, nesse processo reprodutivo, durante o processo de fermentação como um todo, esse processo reprodutivo é a hora que ela faz principalmente a sua reprodução assexuada. Com essa reprodução assexuada, ela vai adequar a população de leveduras à quantidade de alimento que tem ali. Vai se reproduzir. Enquanto tiver uma quantidade grande de alimento, ela vai se reproduzindo. E durante essa reprodução assexuada, é a hora que nós vamos ter aromas e sabores indesejados na cerveja. Então nós temos que evitar isso aqui muito acelerado, um metabolismo muito exagerado. Depois, dessa parte reprodutiva, entra a parte fermentativa, que é a hora que tem o consumo dos açúcares fermentáveis e a produção de álcool e gás carbônico.
que é a fase anaeróbica. Essa aqui é a fase aeróbica. Por isso que a gente tem que aerar o moço, para essa fase aqui. Então, se a gente deixando ela fazer essa reprodução assexuada de uma forma descontrolada, ela pode gerar aromas e sabores que a gente não quer ter na cerveja. Agora, como é que a gente resolve isso? Já colocando uma população adequada dentro do mosto. Bom, como que a gente faz essa população adequada de levedura? Essa é a grande pergunta, né? Bom, depende muito, né? Para a gente ter uma população, que quando eu falo população de leveduras, eu estou falando número de células de levedura. Para a gente ter uma população adequada, eu tenho que saber, naquela levedura, qual o número de células que eu tenho ali. Para saber o número de células exatamente, porque isso varia muito, eu tenho que contar células ao microscópio usando a câmara de Neubauer. Bom, isso é uma técnica laboratorial que poucas pessoas dominam eficientemente isso. Eu posso até fazer uma aula depois explicando isso e tal. Não é objetivo, então, para o cervejeiro iniciante, porque ele não vai ter um microscópio, não vai ter a câmara, não vai saber diluir a lama ou a quantidade de levedura para poder contar. E outra coisa, aprender a contar. Depois tem que saber separar célula viva e célula morta. Bom, então esse número de células, calcular isso aqui usando microscópio, usando todos os equipamentos laboratoriais, técnicas laboratoriais, não é para o cervejeiro caseiro. Mas isso aqui é já para a indústria. Então nós temos que simplificar isso. Bom, como é que nós podemos simplificar isso? Usando algumas informações disponíveis. Bem, quais seriam essas informações disponíveis para a gente ter uma ideia de como isso funciona? Bom, então, baseando num trabalho sobre processos e tecnologias de fabricação de cerveja, um autor chamado Fix, e Fix, eu não sei se é um casal, se é um irmão, são parentes pelo jeito, né? Um trabalho de 1997, ele fala nesse trabalho que qual é o indicado de número de células para a gente fazer uma boa fermentação. Então ele dividiu o trabalho dele para as leveduras ale e leveduras lager. Para leveduras ale, ele fala que é necessário uma inoculação de 0,5 a 0,75 milhões de células, né, de leveduras, para 1 ml de mosto a 1% de açúcar. Então, você tem que inocular de 0,5 a 0,75 milhões de células por ml de mosto a 1% de açúcar. Esse 1% de açúcar vocês conhecem. Esse 1% de açúcar, ele é 1 grau Plato, que é a mesma coisa que 1 grau Brix, que é a leitura do densímetro. Bom, então isso aqui ele fala que é para levedura ale, inocular no mínimo isso, no máximo isso aqui, ficar entre isso aí. Bom, para a levedura lager, o dobro
o dobro. Aí muita gente já me pergunta, já me fizeram essa pergunta já muitas vezes, por que para lager eu dobro? Não é o mesmo fermento? Não, são espécies diferentes, né? Aqui é a Saccharomyces cerevisiae, aqui é a Saccharomyces pastorianus. Mas não é bem isso. Vocês têm que lembrar que para fazer uma cerveja lager, a gente usa baixa temperatura. Para fazer uma cerveja lager na baixa temperatura, o que acontece quando nós baixamos a temperatura? Vou dar um exemplo. Você tem aqui uma comida, você fez na sua casa, você vai guardar essa comida na geladeira, baixa temperatura. Por quê? Vocês vão pensar para não estragar, certo? Se eu deixar no ambiente temperatura elevada, o que pode acontecer com essa comida de uma forma bem rápida até? Estragar. O que é estragar? Ação de bactéria, decompondo a comida. Por que a bactéria está agindo fora e não está agindo dentro da geladeira? Ela está agindo nos dois locais. Só que dentro da geladeira, como a temperatura está baixa, as bactérias estão mais lentas, o metabolismo mais baixo. No ambiente, metabolismo mais elevado, mais ação. Então, com a temperatura mais baixa, nós vamos precisar de uma quantidade maior de levedura para compensar a temperatura baixa. Porque se a gente não fizer isso, ela vai arrastar essa fermentação durante muito tempo. Ou até nem executar a fermentação adequadamente. Bom, então é por isso que dobra para as leveduras lager. Bom, se a gente pegar um exemplo, né, para estudar, deixa eu apagar aqui. Se eu pegar um exemplo, por exemplo, vou pegar uma Ale. Então eu tenho que usar de 500 milhões de células a 750 milhões de células para 1 ml. Então, se eu quero fazer uma cerveja, eu sempre pego 20 litros, que é um padrão, né? Se eu quero fazer 20 litros de uma cerveja a 12 Brix, que é uma densidade média, né? 1048, 12 Brix seria igual a 1048 medidos no decímetro. É 4 vezes. Né? 4 vezes 12 mais 1000. Bem, nós teríamos o seguinte, então, para fazer 20 litros, se eu for usar a dosagem mínima, então, vamos botar aqui assim, ó, mínima, a dosagem mínima seria 500 milhões de células para litros. A fórmula fala em ml, aqui a fórmula é ml, né? Então eu vou botar aqui 20 mil ml, que é 20 litros, vezes 12 Brix. Então, a dosagem adequada para minha cerveja nesse sentido, nessa proporção, usando a dosagem menor aqui, ó, estou usando essa aqui. Eu preciso, então, de 120 bilhões de células, segundo o trabalho do Fix. Se eu for usar 750 milhões, agora o máximo, vezes 20 litros, né? Vezes 12, eu vou precisar de 180 bilhões de células. Bom, chegamos naquele ponto. Tudo bem, eu preciso de 120 no mínimo
e 180 no máximo. Bom, cervejeiro iniciando, pensa assim, agora danou-se. Como é que eu vou contar as minhas células, né? Para saber se eu estou dentro de um padrão. Bom, com isso, eu fui pesquisar, que aqui não fala número de célula. Aqui só fala que tem tantas gramas que é para fazer tantos litros. Aí eu entrei no site da Fermentes. Vamos lá, vou apagar aqui. Retornando aqui, né, eu estou falando que no pacotinho vem aqui 11,5 gramas para fazer de 20 a 30 litros. Aí a minha pergunta é o seguinte, eu posso seguir isso aqui? Tá adequado? Bom, vamos lá. Eu fui no site da Fermentes, vocês podem entrar no Fermentes, está lá. A Fermentes, que é a produtora desses, só para vocês terem uma ideia, eu tenho dois aqui da Fermentes, T58, S04, e um dos mais usados também é o S05, né? Também da Fermentes. Peguei esses aqui porque era o que eu tinha aqui em casa na geladeira. Então fui analisar a Fermentes. A Fermentes fala no site que a dosagem adequada para se fazer uma boa cerveja, nós temos que usar de 50 a 80 gramas de levedura para 100 litros. Bem, então essa é a dosagem recomendada pela Fermentes, um limite. Tudo bem. Então, eu quero fazer um teste. Eu vou usar a dosagem mínima por enquanto. Então, 50 gramas para 100 litros. Bem, usando 50 gramas para 100 litros, a dosagem mínima recomendada, eu vou ter que usar meia grama por litro. Né? Só dividir aqui. Se eu usar o máximo, esse aqui é o mínimo, se eu usar o máximo, que é 80 gramas para 100 litros, eu vou ter que usar 0,8 gramas por litro. Só dividir. Isso é indicado. Como é que eles falaram aqui, está no site deles. Bom, agora se eu quero fazer 20 litros. Então, fazendo 20 litros. Fazendo 20 litros de cerveja, que é o nosso padrão, eu preciso para 20 litros, então, 20 litros vezes 0,5 por litro, eu vou precisar de 10 gramas. Se eu for fazer o máximo, a dosagem máxima, 20 litros vezes 0,8, eu vou precisar de 16 gramas. Bom, observe, no pacotinho fornecido pela própria Fermentes, no pacote, vem 11,5 gramas. Então, 11,5 gramas que vem no pacotinho fica adequado para fazer 20 litros, porque tem mais do que o necessário, mas inadequado para fazer 30. Eu precisaria de mais. Segundo o que a própria Fermentes está falando. Então,
o pacotinho vem com uma dosagem mínima. E muitas vezes essa dosagem depende da densidade da cerveja. Cervejas com Brix mais baixos, densidades mais baixas, funciona bem. Com densidades maiores, pode funcionar mal e não ter levedura suficiente. Aqui vocês já estão vendo como é que fica o problema. Bom, só numa comparação. Agora, imagine, ela fala que dá para fazer 30 litros. Eu até anotei aqui. Para fazer 30 litros, ó, 30 vezes meio, eu já vou precisar, usando a dosagem mínima, de 15 gramas. Pacotinho já não dá. Para fazer, então, a dosagem maior, eu vou precisar de 24 gramas. O pacotinho é insuficiente para 30 litros. Então, usando o bom senso, tudo bem. Dá para fazer? Dá. Cerveja com pouca densidade, cervejas leves, 20 litros. 30 litros, dá para fazer? Eu já fiz, com um pacotinho. Mas a gente corre risco da fermentação ser arrastada, de gerar sabores e aromas indesejados, de ter problema na cerveja. Não quer dizer que vai ter, pode ter. Então essa é a minha discussão. Por isso que quando alguém me pergunta assim, Perrone, eu devo fazer start? Eu falo, deve. Por quê? Porque você fazer uma superdosagem é melhor do que fazer uma dosagem menos indicada. Então uma hiperdosagem é melhor do que uma hipodosagem. Porque uma hiperdosagem, a levedura só vai hibernar e dormir mais rápido. Desculpa o avião que passou aqui. Bom, e a hipodosagem, ela vai ter que se esforçar, entrar no estresse reprodutivo e, consequentemente, gerar aromas e sabores indesejados. Pode, não quer dizer que vai. Tem gente que faz sempre e nunca teve problema. Porra, que bom! Mas tem gente que não entende por que a cerveja dele arrasta, né? A fermentação demora mais para fermentar, né? Bom, aí eu fui testar. Bom, até anotei aqui 2 experimentos que eu fiz. Vocês podem... eu vou apagar de novo o quadro aqui para mostrar para vocês algumas coisas. Eu fiz 2 experimentos. Inclusive está publicado. Vocês podem entrar no site mundokivike.com. A gente também pode deixar aqui embaixo linkado isso aqui, tá? Só clicar. Lá dentro tem uma página que eu falo de starter. Aí eu explico isso tudo, tá tudo em texto, bonitinho. Tem links para outra, quando eu falo da reprodução, aí mando vocês lerem a reprodução das leveduras e assim por diante. Bem, eu fiz 2 experimentos recentes. Eu não guardo esses experimentos de cabeça. Então é o seguinte, no experimento 1, eu fiz uma abraçagem para fazer uma cerveja, onde eu deixei a densidade em 1047. Uma densidade quase 12, né? Brix. Bom, aí eu dividi esse experimento em 2 fermentadores. Em 2 baldes que foram para a mesma geladeira fermentadora. Então, um eu fiz com starter e o outro sem starter. Então aqui eu estou considerando uma densidade baixa. Uma densidade baixa
que a levedura não teria tanto trabalho para fermentar. Qual foi o resultado obtido? A com starter fermentou em 4 dias. A sem starter fermentou em 6 dias. Demorou mais, ó. Trabalhou mais risco. Com starter, nós chegamos numa densidade final de 1009. Sem starter, nós chegamos na densidade final de 1012. Então aqui ficou uma cerveja um pouquinho mais seca, gerou um pouquinho mais álcool aqui. Na realidade, no sabor, não deu muita diferença. Então, eu não vi grandes diferenças aqui. Por isso que quando a gente usa o saquinho, com densidades baixas, a gente não percebe tanta diferença. Agora, aí eu fui para o experimento 2. O experimento 2 eu fiz a mesma receita, só que aqui eu fiz 40 litros, dividi em 2 fermentadores de 20 litros. Aqui eu fiz a mesma receita, só que 30 litros. Eu diminuí o volume, então ela ficou com mais densidade. Ela ficou com 1062. Então uma levedura que já está começando a ficar uma média por aí. Bom, e fiz a mesma coisa com starter e sem starter, para eu ter um resultado. Lá eu botei gráfico, mostrei tudo que acompanha na publicação, basta olhar. Bom, aqui qual que eu obtive? Com o starter, ela também fermentou em 4 dias. 4 dias estabilizou. Sem starter, ela levou 7 dias. Ah, e qual foi a levedura que eu usei, né? O S05. O S05 para tudo. Bem, aqui, com o starter, eu cheguei a 1010, a densidade final. Sem starter, eu cheguei a 1017. Aí a cerveja ficou diferente. Aqui, ela ficou um pouquinho mais turva. Na de cima, com o starter, ela ficou mais limpa. Na de baixo, ela ficou mais encorpada e ficou doce. Adocicada no final, porque não consumiu todos os açúcares fermentáveis. Enquanto aqui ela ficou mais seca. Então já ficou cerveja diferente, aí já percebia no sabor. Então observe como que o starter trabalha e vai produzindo cervejas diferentes. Algumas pessoas aqui em casa disseram que aqui você botou, fez algum lúpulo diferente. Eu falei não, é tudo igual. A fermentação, a abraçagem, fervo, tudo igual, junto. Eu só separei para inocular a levedura. E aqui saiu com alguns aromas que eu mesmo não percebi. Mas algumas pessoas falavam que aqui tinha um aroma diferente daqui. Pode ser ésteres, pode ser de acetil, leve, pode ser algum produto sulfúrico, eu não percebi. Então aqui vocês têm um resultado claro de como o starter funciona, né? Como é que ele funciona? 2 experimentos. Bem, aí, lógico que na cabeça de muita gente vai entrar agora a pergunta: como eu faço um starter? Bem, eu já fiz de várias formas. No início, então, nossa senhora, eu comecei fazendo starter usando o resto de qualquer tipo de mosto que eu tinha. Hoje em dia eu uso um padrão. Eu pego 100 ml de DME. O que é DME? É extrato de malte seco. Esse pó aqui. Eu compro em quilo e fraciono em pacotinhos de 100 gramas. Para facilitar a minha mão, porque o DME, ele, quando você abre, ele tem muita afinidade por água. Então ele começa a hidratar as bordas e gruda aquilo, é horrível. Então eu já separo tudo no início para não precisar ficar abrindo, tirando um pouquinho, fechando, abrindo, tirando um pouquinho, vira uma meleca. Então eu já separo tudo em pacotinho e deixo em um local seco e quente.
Bom, eu pego 100 de ml, 1 litro de água, jogo 100 ml aqui dentro, cuidado para não borrar a borda, tenta fazer um furinho pequeno, jogar devagar lá dentro para cair lá dentro. Não precisa estar no agitador assim não, tá? Você vai pegar 100, uma panela, qualquer panelinha, põe 1 litro de água, joga os 100 ml dentro, vai pro fogo. Deixa ferver por 10 minutos, fervurinha de 10 minutos só para esterilizar. Depois dessa fervura, você vai resfriar esse mosto até chegar a uma temperatura inferior a 30 graus. Eu recomendo de 25 a 30 graus a temperatura. Bom, como é que você vai refrigerar? Uma bacia com água, coloca ele ali dentro, põe a panela ali dentro, deixa trocar calor, né? Vai tirar o calor da fervura, troca a água, coloca outra, troca a água, coloca, depois põe gelo e vai medindo a temperatura. Caiu de 30 graus, meu filho, já está pronto. A gente fala que deixa chegar a temperatura ambiente. Bom, aí chegou na temperatura ambiente, você vai inocular a levedura dentro do mosto. Você fez um mosto. Esse mosto ele tem que estar entre 1036 de densidade e 1040. Ah, meu mosto ficou com mais densidade. 1042, 1044, 1045, 1032. Essa variação não é tão apertada, assim, não é tão regra, né? Agora, se você ficou com o mosto com muita densidade, pega um pouquinho de água desclorada, né, e filtrada, dilua um pouquinho mais para chegar próximo a isso aí, que a levedura vai trabalhar melhor. Bom, aí aqui já tem o mosto, foi feito. Joguei o pacotinho aqui dentro, eu estou falando isso para um pacote. Então, vou apagar de novo. Ó, estou mostrando como eu faço até hoje isso. Para um pacote de fermento, esse que a gente compra, vocês vão usar 100 gramas de DME e 1 litro de água. Essa água é desclorada e filtrada. Bom, vocês vão pegar isso aqui, vão para fervura. Depois dessa fervura, você vai chegar à temperatura ambiente, que eu considero menor que 30 graus Celsius, que é o adequado. Bom, aí, depois disso, você inocula o pacote de levedura. Bom, inoculou o pacote de levedura dentro do processo, aí você tem 2 procedimentos que você pode fazer. Eu uso um agitador magnético desse aqui, que eu deixei até rodando aqui com água. Isso aqui é água, né? Ele liga e o ímã gira lá dentro, e aqui dentro tem um bastãozinho magnético, tipo isso aqui, ó. Só que ali é bem pequenininho. Aqui tem outro bastãozinho magnético que ele gira, fazendo uma hélice. Bom, isso vai mexer o mosto aqui dentro. Esse meu aqui branquinho é até legal, porque ele tem também controle de temperatura, quando eu quero deixar a temperatura estável para ativar Kvaik. Kvaik é legal manter a temperatura também estável e mais quente. Bem, esse é um mais caro, mas também tem esses aqui que a gente compra na internet, que pô, funciona bem pra caramba. Esse aqui só gira. Bom, aí você tem que ter um Erlenmeyer para ficar gerando, tem que tampar isso aqui com papel alumínio para não deixar uma contaminação e lembrar de aerar o mosto, né? Para aquela reprodução inicial. Bom, eu deixo aqui 24 horas. Vou fazer a cerveja no outro dia de manhã. De manhã eu faço isso aqui e deixo até a hora de inocular. Na hora que eu vou inocular, eu pego isso aqui e despejo todo dentro do balde. Eu não fico tirando sobre nada, não, eu jogo tudo que tá aí eu jogo lá dentro. Tranquilo, não vai intervir nada.
Bem, aí a pessoa fala, Perrone, eu vou ter que comprar um agitador, eu sou caseiro, estou começando agora. Eu também sou caseiro, né? Só que eu já tenho muito tempo. E esse aqui, agitador de temperatura, eu ganhei da minha mulher, que ela tinha no laboratório dela e não estava usando. O outro eu comprei, né? Agora, se você não tem, você vai usar uma garrafa PET. Essa aqui é de 1 litro. Vai botar 1 litro de água, depois que já ferveu, já resfriou. Aí você vai pegar aquele mosto, vai jogar aqui dentro. Até que chegue mais ou menos aqui, ó. Deixar um espaçozinho. Aí joga a levedura aqui. Inocula a levedura aqui dentro. Ok. Tampa, aperta e sacode. Para misturar. Sacode, 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 sacode. Deixa, abre um pouquinho, deixa frouxo. Bem frouxo. Só para não cair poeira lá dentro. Por quê? Porque vai gerar gás carbônico e tem que sair. Bom, passou um tempo, você deixa em um local na cozinha de vocês, você passou lá em volta, você fecha e sacode de novo. Ó, tem que fechar, senão você vai sujar tudo, né? Vai vazar. Aí abre de novo, deixa. Se você não abrir, ela vai gerando pressão ali dentro, não vai estourar a garrafa não, ela só vai ficar presa ali, né? Aí quando você abrir, vai fazer igual abrir uma garrafa de refrigerante. E faz isso várias vezes, né? Para você misturar e aerar o mosto. Vai funcionar do mesmo jeito. Na hora de inocular, joga lá dentro. Eu fiz isso aqui no início, quando eu estava começando a fazer starter, eu usava isso aqui. Funciona muito bem. Então, nós temos que chegar agora numa conclusão em relação a starter. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês, é melhor fazer do que não fazer. Segundo, que tipo de cerveja eu tenho que me preocupar em fazer starter? Principalmente cervejas com alta densidade. Outra, aí vocês estão usando o frasquinho, o saquinho novo, né? Se vocês têm lama, tem gente que reaproveita levedura. Se vocês têm lama muito tempo na geladeira, as células vão morrendo. Então, você pode ter ali uma população naquela lama de células viáveis, embora tenha um volume grande, mas as células viáveis podem não estar adequadas. Aí é legal fazer um starter da lama, para depois inocular. Quem usa Kveik, aquelas leveduras da Noruega, sempre que você for fazer Kveik, eu sempre aconselho a fazer um starter, porque é muito difícil dosar Kveik. A Kveik precisa de menos levedura, mas a gente, quando ganha Kveik, vem a esquinha, só um negocinho. Aquilo tem que ser propagado, tem que ser multiplicado antes de ser utilizado. E eu recomendo sempre fazer um starter para Kveik, porque você vê que o resultado é bem melhor, principalmente quanto aos aromas que ela produz. Outra coisa, vou usar o saquinho. Se você quer usar o saquinho, sem preocupação com o starter, não tem nada, leia o saquinho, a indicação, e vá sempre para a dosagem mínima. Por exemplo, aqui fala 11,5 para 20 litros a 30 litros. Usa para 20. Ah, mas eu quero fazer 30 litros. Tudo bem. Você pode usar isso aqui para 30 litros que ele está dizendo. Vai até fermentar legal, mas você está correndo risco. O ideal seria 2 saquinhos. Ou fazer um starter. Então, o starter, para mim, atualmente, para mim, ele é fundamental nas minhas cervejas. Ou eu faço starter, ou eu aumento a dosagem inicial para não ter o trabalho de fazer starter. Como o fermento tá caro pra caramba, porque o dólar tá alto, é melhor fazer o starter, né? Então, nosso bate-papo de hoje era basicamente para discutir esse ponto
e para que vocês tenham uma visão da importância do starter e para que vocês possam avaliar se eu preciso fazer, se vale a pena eu fazer, ou vou continuar fazendo do jeito que eu estou. Apenas quis criar um ponto de discussão e ajudar aqueles que estão iniciando a saber o que é esse starter que muitos falam. Um abraço no coração de vocês.